Amém. Paz do Senhor, bom dia, Deus te abençoe. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos. Salmo de número 24. A vinda do Rei da Glória. Salmo de Davi, 24. Amém? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem estará no monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, aleluia! Jesus, Tu és o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, Tu és o Rei de toda a glória. Nós consagramos esse culto ao Senhor, esses momentos que vamos estar aqui na casa do Senhor e oramos pedindo, oxalá o Senhor nos abençoe neste dia, tomara o Senhor nos abençoe nessa semana, tomara o Senhor alargue as nossas fronteiras, tomara, ó Deus, que a Tua boa mão esteja sobre nós. Ó Deus, tomara que o Senhor nos livre de todo mal, para que não nos venha aflição alguma. Jesus, a Ti pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e tudo que nele há, e todo ser vivo Te louva, todo ser que respira Te louva, toda a criação Te louva, e nós estamos aqui também para Te louvar, ó Deus, essa manhã, para aprender mais do Senhor e na Sua palavra, para bendizer, para cultuar o Senhor, para glorificar o Senhor. Muito obrigado, Deus. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o poder, a Ti o louvor, a Ti a adoração, a santidade, a majestade, a grandeza, a soberania. Tudo é do Senhor, tudo volta para o Senhor. Tu és a pessoa mais importante no meio de nós. E todo o nosso ser se volta para o Senhor nesta hora. Em nome de Jesus. Digam glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Nós te amamos, queremos te engrandecer. Venha a nós teu reino enquanto te louvamos, e a uma voz declaramos teu poder. Bendito seja Deus poderoso, que era, que é e que há de vir. Bendito seja Deus poderoso.
louvamos, e a uma voz declaramos teu poder. Bendito seja Deus, poderoso, que era, que é e que há de vir. Bendito seja Deus, poderoso, que sempre reinará. Bendito seja Deus, poderoso, que era, que é e que há de vir. Bendito seja Deus, poderoso, que sempre reinará, que sempre reinará. Ele reinará para sempre. Que sempre Reinará. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus, de geração em geração. Seja louvado o teu santo nome, desde o nascer do sol ao pôr do sol. Aleluia. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és meu abrigo. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Mais uma vez, se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz
possas andar sobre as águas. Minha canção e o meu louvor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém. Pastora Ângela, por favor, nos conduza em oração nesta hora. Amém. Vamos abrir a palavra em Filipenses. Filipenses 4, versículo 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste, e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Vamos colocar a mão no nosso coração e vamos fazer essa oração, dizendo ao Senhor que tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro e tudo que é amável e tudo que há de boa fama, venha encher o nosso coração e a nossa mente. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, e te pedimos, Senhor, que tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, Senhor, venha encher o nosso coração, Senhor, nesta manhã, Senhor. Que nós saiamos daqui, Senhor, cheios de Ti, Senhor, cheios da Tua graça, Senhor, cheios do Teu amor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. E que a Tua palavra, Senhor, venha dando frutos, ó Pai, na nossa vida, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha com poder sobre a nossa vida nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. E que nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, Senhor, e ouvir a Tua palavra, Senhor, e receber a Tua palavra e praticar a Tua palavra, Senhor, aonde quer que nós andarmos, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, e te exaltamos e te glorificamos, Senhor, e rendemos a Ti toda a nossa adoração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Digam comigo, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Graças a Deus. Gostaria de ler 2 textos, podemos ler sentadinhos mesmo, 2 textos do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas. Primeiramente, Mateus, capítulo 27, e nós leremos do 45 ao 55. Mateus 27. Do 45 ao 55. Somente quem achou, diga amém. A morte de Jesus. Desde a hora sexta até a hora nona,
houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, disseram: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali algumas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Preciso ler mais um texto, agora em Lucas com vocês, por favor, capítulo 23. Lucas 23, e nós leremos do 44 ao 49. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 23, 44 a 49. Já era quase a hora sexta, e escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. Você pode repetir essa frase, por favor? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Glória a Deus. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Pai amado, Pai querido, mais uma vez nos expomos à Tua santa palavra e pedimos que o Senhor venha ministrar aos nossos corações uma vez mais. Te adoramos por Tua palavra, Te bendizemos, Te glorificamos. Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado pelo sol que brilha lá fora. Obrigado por mais uma semana, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de nos reconciliarmos com o Senhor. A Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Dá-nos entendimento, sabedoria, discernimento, capacitação, novas revelações. E já Te agradecemos por tudo,
Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, nós estamos concluindo hoje uma série de ministrações sobre as últimas palavras de Jesus aqui na terra. As últimas palavras que ele proferiu antes de morrer. A primeira das 7 últimas palavras foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A segunda das 7 últimas palavras de Jesus foi: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. A terceira das 7 últimas palavras de Jesus foi: João, eis aí tua mãe. Maria, eis aí teu filho. A quarta das 7 últimas palavras de Jesus foi: Eloi, Eloi, lama sabachthani. A quinta das 7 últimas palavras de Jesus foi: tenho sede. A sexta das 7 últimas palavras de Jesus foi: está consumado. E hoje, refletindo na 7ª e a última palavra de Jesus aqui na terra, antes de morrer, nesse texto que nós lemos: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Esse foi o maior espetáculo do mundo, o maior acontecimento de todas as épocas. Estamos diante do maior acontecimento de toda a terra. E nesse momento, muitas coisas sobrenaturais aconteceram. Por exemplo, houve trevas por toda a terra. Não foi uma eclipse. Uma eclipse consegue escurecer apenas uma faixa da terra. Mas a Bíblia diz que houve trevas. O sol se escureceu por toda a terra, do meio-dia às 3 da tarde. Virou noite. Outro evento sobrenatural foi que o véu do templo se rasgou. O véu do templo na Cidade Santa se abriu. De alto a baixo, diz a palavra em Mateus 27:51. O véu no templo simbolizava a incapacidade do homem se aproximar de Deus. O véu simbolizava a separação, a divisão que havia entre o homem e Deus, a incapacidade, a impossibilidade do homem se aproximar de Deus. E a morte do Senhor Jesus foi, então, o sacrifício perfeito no altar celestial, que trouxe a possibilidade de o homem novamente se voltar para Deus, se aproximar de Deus, buscar a Deus. Abriu o caminho para o homem. A morte do Senhor Jesus veio religar o homem a Deus, removeu o véu. O céu foi aberto através do sacrifício perfeito, santo, único do Senhor Jesus na cruz do Calvário. De alto a baixo, diz a palavra de Deus, indicando que foi uma ação vinda do alto. Foi uma ação de Deus. O véu se rasgou de alto a baixo, indicando que foi uma ação divina. Ainda em Mateus, no 27, no verso 51, diz que tremeu a terra nesse momento. As rochas se fenderam, ou seja, houve um terremoto neste momento. E o verso 52
nos diz que muitos corpos dos santos que estavam sepultados saíram do sepulcro e entraram na cidade. Olha quantos eventos sobrenaturais nesse momento. Por isso e por tantas outras coisas, este foi o maior acontecimento de toda a história do mundo. Os mortos começaram a sair dos sepulcros, os sepulcros se abriram e eles ressuscitaram, levantaram e entraram na cidade santa. Muitos perguntam: quem seriam esses mortos? Teriam eles sido arrebatados? Teriam eles morrido novamente em seguida? A Bíblia não nos informa, mas o verso seguinte, o 53 de Mateus 27, lança um pouco mais de luz nisso, quando ele diz, verso 53 de Mateus 27, diz assim: saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus. Atente para essa frase, depois da ressurreição de Jesus. Isso nos faz entender que eles não ressuscitaram no exato momento da morte do Senhor Jesus. Porque o apóstolo Paulo nos informa em 1 Coríntios que o Senhor Jesus é primícia dos que ressuscitam. Ou seja, o Senhor Jesus foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Então, esses que ressuscitaram, os sepulcros se abriram e ressuscitaram e entraram na cidade. Isso aconteceu depois da ressurreição do Senhor Jesus. Quem eram eles? Teriam sido arrebatados? A Bíblia não nos informa. E muitas coisas nós não somos informados aqui. Nós partiremos deste mundo sem compreender muita coisa, mas um dia na glória, tudo será compreendido. Glória a Deus. O apóstolo João, quando escreveu o seu evangelho, no último versículo, em João capítulo 21, verso 25, ele nos informa que o Senhor Jesus realizou tantos milagres que, se fossem escritos todos, um por um, não caberia no mundo inteiro a quantidade de livros que seriam necessários para registrar tudo. Isso significa que a Bíblia não nos diz tudo a respeito de Deus. Muita coisa nós só compreenderemos lá na glória. Diga: louvado seja Deus. Aleluia. Quantas pessoas perguntam em relação a muitas coisas que a Bíblia não nos informa, e elas não se conformam muitas vezes. Mas a palavra de Deus nos diz, em Deuteronômio capítulo 29, verso 29, que as coisas ocultas pertencem a Deus e as coisas reveladas são dadas ao homem. Então, há muita coisa que pertence somente a Deus e há muita coisa que Ele nos revelou para nós. Agora, há muitas conjecturas, especialmente em relação a esses fenômenos sobrenaturais
que aconteceram no momento da morte do Senhor Jesus e depois da ressurreição do Senhor Jesus. Mas uma coisa é certa: muitas coisas nós só compreenderemos quando chegarmos lá na glória com o Senhor. Diga graças a Deus. Quantas pessoas dizem: pastor, eu sou muito solitário, sinto muita solidão. Eu devo dizer para você que as horas mais solitárias que alguém já viveu neste mundo foram essas horas em que o Senhor Jesus passou ali pregado na cruz no Monte Calvário. Jesus era o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. E também ele era homem ao mesmo tempo. É fundamental entendermos isso. Jesus é 100% Deus e 100% homem, igual a nós, exceto no pecado. E ali na cruz do Calvário, ele viveu os momentos de maior solidão. Ninguém viveu mais solitário do que o Senhor Jesus. Muitos sabem muito sobre o Calvário. Muitos sabem muito a respeito da morte do Cordeiro. Mesmo assim, nós nunca conseguiremos responder com precisão aquilo que de fato aconteceu na cruz do Calvário. Somos incapazes de compreender o que realmente se passou com Jesus ali. E o evangelista Marcos nos dá um detalhe importante no capítulo 15 e no verso 25. Ele nos informa que Jesus foi crucificado à hora terceira, ou seja, às 9 da manhã, uma vez que os judeus contavam as horas de uma em uma a partir das 6 da manhã. Portanto, a hora terceira, às 9 da manhã, foi o horário em que nosso Senhor e Salvador Jesus foi crucificado. E os evangelistas Mateus e Lucas nos dão uma outra informação importante, que da 6ª hora até a 9ª hora houve trevas por toda a terra. Ou seja, do meio-dia às 3 da tarde, daquele dia, daquela sexta-feira triste, houve trevas sobre toda a terra. E quando chegou a hora 9ª, ou seja, quando chegou às 3 da tarde, ouviu-se um grito alucinante: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso traduzido quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Evidentemente que Jesus não estava questionando o Pai. Evidentemente que ele sabia porque o Pai o tinha abandonado nesta hora. Mas a dor era tanta, o grito veio do fundo da alma, porque naquele momento todos os pecados de toda a humanidade pesavam sobre ele. E o Pai é tão santo e tão puro e tão justo que o Pai não pode ver o mal. O Pai não poderia estar com ele neste momento. E a maior solidão, então, foi experimentada pelo nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Já estava dependurado há 6 horas na cruz, numa pavorosa solidão. E o pior, sentindo a solidão da falta do Pai,
do abandono do pai. Significa 6 horas inteiras sem a presença do pai, sem o apoio do pai, sem o afago do pai. Deus meu, essa solidão, essa falta do pai, esse abandono é demonstrado pelas palavras dele, por esse clamor: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Apesar dele clamar a Deus, Deus o havia abandonado. Por isso, as palavras do centurião, o centurião romano, liberou umas palavras nesse momento de um sentido mais profundo. O centurião era um oficial romano responsável por 100 soldados. Era o líder de um grupo de 100 soldados. E ele estava ali, encarregado de executar Jesus, de executar a sentença de morte que tinha sido liberada contra o Senhor Jesus. E quando ele ouve, ele vê toda essa cena, quando ele ouve esse clamor profundo da alma do Senhor Jesus, então esse centurião diz assim: verdadeiramente, este era Filho de Deus. E outros evangelistas dizem: verdadeiramente, este homem era justo. Aquela autoridade, aquele centurião, responsável, incumbido de executar Jesus, declarou essas palavras: verdadeiramente, este homem era justo. Jesus esteve dependurado, então, por 6 horas, naquela rude cruz, sendo ele o Filho de Deus. Mas era como se ele não fosse Filho de Deus. Era como se ele fosse um maldito qualquer. Era como se ele fosse o pior pecador. Porque o meu pecado e o teu pecado estava nele. Para que nós fôssemos então justificados diante de Deus. Para que nós hoje então tivéssemos a liberdade de dizer: Deus, eu me aproximo do Senhor com toda a confiança, com ousadia, com intrepidez, porque Ele conquistou esse direito para nós na cruz do Calvário. Diga graças a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquelas horas ele não tinha mais apoio nenhum, somente solidão, e com uma aparência totalmente desfigurada. Nesse momento, o aspecto dele estava totalmente, nem tinha aspecto de um ser humano, nem aparência de ser humano ele tinha. Isso é descrito para nós pelo profeta Isaías. Todo mundo o desprezava nesse momento, todo mundo virava o rosto. Isaías predisse em palavras abaladoras no capítulo 52, no verso 14. O seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer. E a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens. E ele continua no capítulo 53, no verso 3, dizendo: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens,
homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Ele era desprezado e dele não fizemos caso. Nunca houve e nem haverá uma solidão maior e uma solidão pior do que essa. Quão terríveis foram essas horas. Quão pavorosas foram essas horas que o Senhor Jesus experimentou ali na cruz do Calvário, completamente privado da presença do Pai, completamente privado do amor do Pai, completamente privado do consolo do Pai, com quem ele sempre contou: este é o meu filho amado, este é meu filho amado em que eu me comprazo. Foram as palavras vindas do céu quando ele saía das águas do batismo no Rio Jordão. E agora ele está ali agonizando, completamente privado do amor do Pai. Por quê? A grande pergunta é: por quê, afinal? Sabemos que não devemos perguntar a Deus por quê, mas sempre devemos perguntar a Deus: Senhor, para quê? E isso se deu para que eu e você pudéssemos ficar livres de toda a culpa, de todo o nosso pecado. Aleluia! Isso é confortador. Isso é confortador. Isso é maravilhoso demais. Isso transcende a nossa compreensão humana, que é tão limitada, que é tão pequena. Por isso essa paz que Ele nos dá é uma paz que excede todo entendimento. Não podemos entender plenamente. Pelo menos enquanto estivermos aqui, na glória entenderemos plenamente todas as coisas. Apesar dele nunca ter pecado em toda a sua vida, apesar de ter permanecido toda a sua vida sem mácula, sem nunca transgredir um ponto sequer da lei, mas nesse momento ele ficou abandonado pelo próprio Pai. Morreu por causa dos nossos pecados, como se ele fosse o maior dos pecadores. Você sabe o que significa morrer? A morte de outra pessoa? Você sabe o que significa morrer a morte de um pecador? Significa morrer sem Deus. Eu gostaria que você refletisse um pouco sobre isso comigo. Morrer a morte do pecador e sem Deus tem como a pior consequência é a falta de Deus, é a ausência de Deus. A pessoa morre ausente de Deus, separada de Deus. Isso é morrer no pecado. Deus não está presente. Quando se morre no pecado, o céu está fechado. O Deus eterno se afasta. Quando alguém morre no pecado, o Deus bendito afasta o seu olhar. Ele não pode estar aonde está o pecado. Por isso,
Uma morte assim é o mais terrível que pode acontecer a uma pessoa. Morrer no pecado é o que de mais pavoroso, é o que de pior, é o que de mais horroroso pode acontecer a uma pessoa. E existem vários relatos, vários depoimentos de pessoas que morreram no pecado e deixaram depoimentos horríveis. Por exemplo, um ateu chamado David Hume é um filósofo, foi um filósofo escocês, e ao morrer ele deixou a seguinte frase: eu estou em meio às chamas. Um outro depoimento de um outro filósofo que nós temos foi de Voltaire. Voltaire foi um filósofo francês e famoso por levar o ascetismo muito a sério. Esse era cético mesmo. E ele era um zombador do cristianismo. A pessoa que cuidou dele na hora da morte disse: nem por todo o dinheiro da Europa eu gostaria de ver um ateu morrendo. Pensa no sofrimento, pensa no horror, pensa no desespero. Um outro depoimento foi de Thomas Hobbes. Um outro filósofo inglês, ele disse no momento de sua morte: eu estou diante de um terrível salto para as trevas. O que de pior pode acontecer a uma pessoa é morrer no pecado, porque morre sem Deus. Os céus ficam fechados. E tantos outros depoimentos que existem por aí. Jesus experimentou esse tipo de morte. Jesus experimentou exatamente esse tipo de morte, apesar dele mesmo continuar sem pecado algum. Apesar de nunca ter pecado algum nele, experimentou esse tipo de morte. Tomou sobre si os nossos pecados. Tomou sobre o seu corpo o meu pecado e o teu pecado. E o pecado de todos os homens, de todos os tempos, estava sobre ele. Por isso Isaías declara no capítulo 53 e no verso 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não há engano maior do que a idolatria. Não tem uma pessoa mais enganada no mundo do que o idólatra. Porque na idolatria está contido todo o esforço de Satanás em desviar a pessoa de Jesus e levar a pessoa a focar outra coisa que não Jesus. A levar a atenção da pessoa a invocar outro nome, a pedir bênção, a pedir poder para outro que não é Deus, que não é Jesus.
É nisso que consiste a idolatria. Ali está todo o esforço de Satanás em encobrir esse ato de Jesus na cruz do Calvário. Ele se esforça para esconder isso, para abafar isso. Ele quer desviar as pessoas de Jesus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2 e no verso 24, diz: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Aleluia! Para que nós, mortos ao pecado, hoje podemos viver para a justiça de Deus. Aleluia. Aleluia. Isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Diga graças a Deus. Quando Jesus morreu a morte do pecador, realmente o céu ficou fechado. Realmente o Pai não estava. E o Pai não podia estar. O Pai desviou o olhar. O Deus de amor, o Deus eterno, bendito e maravilhoso, nesse momento se afastou. O filho ficou pendurado, sozinho, abandonado na cruz. E como se não bastasse, ondas poderosas do inferno vieram sobre ele nesse momento. Se você ler e meditar no Salmo 22, especialmente do verso 1 ao verso 18, ali nós temos descrito todo o sofrimento de Jesus naquelas horas. Davi, usadíssimo por Deus, há mais de 700 anos antes desses acontecimentos, relatou no Salmo 22, de um modo assustador, com detalhes, com riquezas de detalhes, no Salmo 22, do verso 1 ao 18, com clareza. Amados, com tudo isso, quão terrivelmente foi difícil para Jesus. Não é para menos que, de repente, ele solta um grito de dor do seu coração, do mais profundo do seu ser. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Esse foi o grito de um homem que caiu num profundo abismo, cujo coração estava completamente dilacerado. Como é confortador para nós saber hoje que isso jamais acontecerá conosco. Glória a Deus. Você sabia? Isso jamais acontecerá conosco. Porque Ele experimentou isso, no meu lugar e no teu lugar, para que isso não acontecesse conosco. Está escrito em Hebreus 13, 5. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Eu vou repetir. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Aleluia! Na realidade, nós nunca estamos sozinhos. É um pecado a gente dizer, me sinto tão solitário. É um desrespeito a Deus dizer que eu estou solitário, que eu sou uma pessoa solitária.
Na verdade, nunca estamos sozinhos. De maneira alguma eu te deixarei. Que palavras maravilhosas do Pai. De maneira alguma eu te deixarei, nunca, jamais eu te abandonarei. Mas pensemos nas palavras do próprio Jesus em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o apóstolo Paulo exclama em Romanos 8:38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Diga glória a Deus. Repita comigo, estou bem certo de que nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aplauda ao Senhor. Aleluia. E Davi ainda declara no Salmo 139, no verso 8, se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá a tua mão haverá de me guiar. Aleluia. Aleluia. E a tua mão direita me sustentará. Glória a Deus. Por isso Isaías declara: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Hoje você tem paz, porque o castigo que era teu estava sobre ele. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. E ele, em suas últimas palavras, faz essa declaração maravilhosa: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. Que bom sejam essas as nossas últimas palavras. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. Aleluia. Que maravilhoso será que façamos da oração final de Jesus, que façamos da última oração de Jesus aqui na terra a nossa oração final, a nossa última oração. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Curve sua fronte e fale com Ele nesta hora. Eu sei que Ele falou ao teu coração nesta manhã. Eu sei que Ele continua falando com você neste momento.
Este é o momento de você ouvir a Ele. Ouça o sussurrar dele ao teu coração. Senhor, firme está o nosso coração neste momento, por essa convicção, por essa certeza, que essa morte mais terrível não nos atingirá, porque o Senhor a experimentou em nosso lugar. O Senhor viveu a morte mais horrorosa, para que nós fôssemos livres dela. Muito obrigado, Senhor. Por isso, Senhor, nós cantaremos e entoaremos louvores de toda a nossa alma, enquanto vida tivermos, ó Deus. Obrigado, Senhor. Renderemos-te graças entre os povos. E apesar de estarmos vivendo dias tão difíceis, dias tenebrosos, apesar de estarmos vivendo em plena guerra espiritual, jamais deixaremos o Senhor, jamais deixaremos de louvar e cantar para o Senhor, porque acima dos céus está a tua misericórdia. Sim, ó Jesus querido, a tua misericórdia e a tua fidelidade estão acima das nuvens. Seja exaltado o Cordeiro Santo neste momento, neste lugar. Por esses corações que aqui estão orando comigo, adorando ao Senhor nesta hora, com todo o nosso ser voltado para o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Exultaremos sempre na tua presença. Grande é o Senhor, digno de honra, de glória e de louvores. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, aquele que é puro de coração. Recebe, Senhor, o louvor e a adoração do teu povo nesta hora. Nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Bendito para sempre seja o teu nome. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus nos diz, em 2 Coríntios, capítulo 9, no verso 6. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. E cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza, não por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Deus te abençoou, Deus abençoou as tuas mãos para o trabalho. Foi Ele que deu. E Ele pede
não o teu tudo. Ele pede o teu dízimo, a tua oferta espontânea, conforme tiver proposto no coração. E a promessa do Senhor é de recompensar. Ele é recompensador. Ele não te deixará sem a tua recompensa. Nós vamos agora ministrar um louvor, e você pode então dizimar e ofertar com alegria em nome de Jesus. Cante para Ele. Porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós. Porque estás debaixo da graça, não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre vós. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei, não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre vós. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos por teu grande feito, por tua obra maravilhosa na cruz do Calvário, para nos justificar, para pagar o preço do nosso pecado. E hoje não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da tua graça, Senhor. E a tua graça é bastante para nós. A tua graça me basta, Senhor. Porque estás debaixo da graça, não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre vós. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Vamos nos colocar de pé, por favor. Pegue suas mãos para Ele. Louve ao Senhor mais uma vez. Eu te louvo, Jesus. Eu te agradeço por esses momentos preciosos. Consagro a Ti essa semana. Consagro a Ti a minha vida. Consagro a Ti minha família. Consagro a Ti o meu trabalho. Todo o meu trajeto nessa semana. Todos os meus contatos. Todos os meus relacionamentos. Deposito tudo em Tuas mãos, numa dependência total e completa do Senhor. Porque se o Senhor não abençoar o trabalho do homem, inútil ele levantar cedo, comer o pão que penosamente ganjeou. Se o Senhor não for à frente, não nos deixa ir. Por isso, Senhor,
muito obrigado, porque o Senhor ouve e responde às nossas orações. Libera a palavra de bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Uma semana de vitória, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida nesta hora e para sempre. Diga graças a Deus. Bom domingo, boa semana, in Jesus' name. Amém.